Igreja, paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez no nosso culto online de quinta-feira, com mais um encontro com o Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou muito feliz de ver todos vocês aqui novamente. Eu sei que o Senhor hoje tem uma palavra poderosa para a gente aqui, não só para você, como para mim também. E, pastor Alexandra, você está feliz, pastor Alexandra? Acho que não está não, né? Saltando de alegria, aleluia. Com Jesus a gente salta até de alegria, né? Ele é maravilhoso, ele nos surpreende, né? Tem boas novidades para a gente, basta crer, né? E sabemos que com ele, né, vamos chegar em lugares maravilhosos, né? E muito feliz de receber também o pastor Wellington, um homem de Deus, né? E de Brasília, né? Tem um ministério em Brasília, louvado seja Deus, né? Da igreja, Primeira Igreja Batista Sudoeste. É uma bênção do Senhor Jesus, ele e a família dele servem ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja, né? Eu louvo a Deus pela vida dele. Amém? São todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Amém, pastora Fabiana? Amém, pastor Alexandre. É engraçado que esse louvor, Deus está te ensinando a ser forte. Então, todos os dias nós estamos aprendendo com o Senhor, com a palavra de Deus, com muitos pastores, muitos servos do Senhor que traz uma palavra para nos ensinar a palavra de Deus. E o Senhor mesmo, ele nos ensina, nos capacita. E tem uma palavra aqui que diz lá em Josué 1:9, que diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Então, o Senhor está nos capacitando cada dia, Ele nos dá o alimento, Ele nos traz, irmãos, aqui, isso aqui, para mim, isso aqui é luxo. Eu, assim, infelizmente, eu não tenho uma igreja que eu possa estar congregando aqui pessoalmente, aqui é meio complicado, aqui nós estamos em terra seca aqui, Europa. Mas o Senhor me traz a palavra de Deus aqui na minha casa, eu creio que muitos de vocês também estão recebendo aí na casa de vocês. Então, o que falta para a gente fazer o que o Senhor nos mandou a gente fazer? Te esforça, vai fazer, não te mandei eu para você se esforçar. Então, o que nós estamos fazendo aqui, para mim, isso aqui, ó, 22h52, quase 11 horas da noite, estou me esforçando a aprender, eu estou me esforçando a fazer o que o Senhor mandou eu fazer. Então, isso aqui não é só para vocês, isso aqui é para mim também, isso aqui é para o meu crescimento, para o meu aprendizado, para a minha alimentação espiritual. Então, estamos aqui para dividir esse pão com vocês, esse alimento, porque eu sei que o Senhor me trouxe aqui, me trouxe a Alexandra, trouxe cada um de vocês para estar recebendo o que Ele tem para derramar aqui nesse culto hoje. Amém? Então, vamos estar orando para apresentar o apóstolo Wellington aqui, que eu sei que hoje vai ser uma noite daquelas, poderosíssima. Vamos estar orando, então. Querido Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, na autoridade do Senhor Jesus, que nós nos colocamos mais uma vez aqui na Tua presença, Senhor. Amado Espírito Santo, obrigado por já estar aqui. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo. Senhor, guarda o Teu Filho, guarda cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, guarda essa conexão, guarda os computadores, os celulares, Senhor Jesus, repreende todo o mal, repreende todo ataque do inimigo contra este culto, Pai, toda distração. Já envia os Teus anjos aqui, Senhor, nessa sala que venha nos guardar, Pai, cada um dos meus irmãos que aqui se encontram. Senhor, derrama, Pai, derrama da Tua água viva sobre o Teu Filho, Pai, que vem trazer essa palavra hoje poderosa, que eu sei que vai entrar, Senhor, no coração dos Teus filhos, Senhor, como uma sementinha que vai crescer e vai dar frutos. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por essa noite, amado Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, Senhor Jesus Cristo. Estaremos aqui em comunhão, Pai, na Tua presença, mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Wellington, seja bem-vindo aqui no nosso culto online, mais um encontro com o Espírito Santo. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, a graça e a paz, que alegria estarmos aqui nessa noite. A honra é toda nossa, pode ficar à vontade, deixa o Espírito Santo lhe usar. Como diz o pastor Alexandre, abaixo do Espírito Santo, sinta-se à vontade. Amém. Queridos, é um motivo de muita alegria estarmos reunidos, até mesmo porque nós sabemos que o povo de Deus, a despeito de lugares e circunstâncias, ele é um povo que se reúne em nome e pela causa daquele que os chamou, que é Cristo Jesus. Amém? Eu sou aqui de Brasília,
Inclusive, estou aqui na igreja agora, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas fiz questão de estar aqui em um ambiente um pouco mais silencioso e para que possamos compartilhar e vivenciar tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas nessa noite. Desde já, se você puder aí, aonde você estiver, abrir a sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 1, já deixa aberto aí. Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 3. Nós estamos aqui na primeira igreja batista do Sudoeste. É uma igreja, o Sudoeste fica basicamente no centro mesmo de Brasília. E nós estamos aqui proclamando o Evangelho, unidos aos irmãos, que eu acredito que deve ter gente aqui de toda a parte do mundo, não é mesmo? Mas nós estamos unidos a proclamar e a fazer aquilo que o Senhor Jesus tem nos chamado a fazer. Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 1. Amém? O texto diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Queridos, vamos orar agradecendo o Senhor por essa palavra e que o Senhor possa tomar a direção das nossas vidas, preparando os corações. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falará a cada vida e que a sua vida será edificada, estabelecida, ainda mais naquilo que o Senhor tem te chamado em sua vocação. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te exaltamos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós nos achegamos com ousadia ao trono da graça. Ó Pai, não apoiados em nós mesmos, pois somos tão necessitados e dependentes. Mas sim, Senhor, nós nos achegamos ao Senhor, sabendo que o Senhor é bom, sabendo que o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso. E é por isso, ó Deus, que nós nos reunimos, ó Deus, ainda que neste ambiente virtual, nós estamos aqui como igreja do Senhor, como povo teu, um povo santo, separado, pois o Senhor sempre haverá de ter um remanescente fiel. O Senhor sabe como cada coração chegou aqui. O Senhor é aquele que fortalece as mãos cansadas, os joelhos trôpegos. Por isso, ó Pai, prepara a terra do nosso coração. O Senhor pode fazer a minha voz chegar aos ouvidos, mas somente o Senhor pode fazer chegar aos corações, ó Deus. Por isso, que a terra seja boa para produzir o fruto para o qual foi designado. Fale as nossas vidas, ó Deus, neste tempo, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, eu fiquei pensativo quando eu recebi o convite e disse assim: meu Deus do céu, o que o Senhor tem a tratar com a tua igreja nesse tempo, principalmente em um tempo tão oportuno. Nós estamos praticamente no primeiro mês do ano e certamente viveremos tantos desafios. Quantas coisas estão por vir? E como pastor de uma igreja local, olhando um pouco para a vivência dos meus irmãos, dos servos do Senhor, e olhando também para fora das quatro paredes, certamente o povo de Deus é um povo assolado, certamente o povo de Deus é um povo que passa por tantas aflições. Afinal de contas, o nosso próprio mestre, ele trouxe essa realidade nas Escrituras, que teríamos aflições. A serva do Senhor
com tanto carinho, ela me manda um convite, de uma forma tão amorosa, e ao passo que eu passo a conversar com o Senhor e pedir ao Senhor uma direção daquilo que o Senhor teria para esse tempo. E ao olhar para a igreja local, ao olhar para o convite, ao olhar para aquilo que já neste mês de janeiro tem acontecido, e se vocês pararem para pensar, o mundo tem gemido. Ainda no final do ano, tantos acidentes. Nós tivemos um acidente terrível com ônibus, a gente teve pontes, né? Aquele acidente também com aquela ponte ali na divisa do Tocantins com o Maranhão. Tivemos também desastre aéreo. Queridos, e logo entrando em janeiro, nos deparamos com queimadas. O bem da verdade é que muitas coisas e muitas catástrofes, elas têm acontecido. E é algo inevitável nessa vida. Mas o que a palavra de Deus ela pode nos garantir ao passo que possamos andar de forma tão consistente ao ponto de não perdermos o nosso foco, o nosso alvo e aquela palavra tão oportuna, mantendo os olhos fitos em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Certamente nós já vimos pessoas que são atraídas à presença de Deus mediante a conflitos, mediante a tantas dores, a tantas dificuldades, e ali o Senhor, de uma maneira linda, atrai essas pessoas, e essas pessoas elas se rendem ao Evangelho. Mas também já vimos pessoas sucumbindo em meio ao turbilhão, ao mar da aflição. Bom, eu não sei qual é o estágio da sua vida e quando você se depara com essas coisas que possam estar diante dos seus olhos, que possam ter acontecido ali no final do ano, ali em dezembro, ponte caindo, acidentes aéreos, né, acidente como foi o acidente do ônibus, enfim, ou até mesmo na sua vida pessoal, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que quando nos deparamos com as Escrituras, e ao olharmos para o livro de Apocalipse, eu não sei no contexto de vocês, mas tem algumas pessoas aqui na igreja, que quando a gente lê Apocalipse, diz assim, não, pastor, eu tenho até medo quando lê esse livro. Eu não sei se você já se deparou com esse pensamento, ou se já teve essa vivência. O bem da verdade é que o livro Apocalipse ele começa com a palavra revelação. Se você puder olhar aí na sua Bíblia, se tiver com a Bíblia, ou até mesmo no celular, este livro ele começa com a palavra revelação. Aquilo que para alguns é um livro catastrófico, ou até mesmo um livro enigmático, de difícil compreensão, esse livro ele começa com a palavra revelação. E Apocalipse, no grego, vai significar exatamente isso, revelação. É Deus aqui descortinando aquilo que há de acontecer na história da humanidade. Preste bem atenção numa coisa que eu vou te dizer. O contexto vivencial deste livro aqui não muda diante daquilo que nós introduzimos aqui no início dessa exposição, desse sermão. Porque irmãos nossos aqui, e vale ressaltar que nós estamos falando aqui num período de mais ou menos 94, 96 depois de Cristo, cujo o imperador, o nome dele é Domiciano, e ele arroga para si o título de Senhor e Deus. Olha só,
onde ele requer de seus súditos e da população adoração. Ele não é mais o imperador, aquele que governa, não. Ele agora roga para si o título de Senhor e Deus, e de fato ele quer adoração. E com isso nós temos aqui um contexto e uma escalada de perseguição, de aflição tremenda. E sabe quem é que está aqui inserido nesse contexto de aflição, de dor, de situações adversas e difíceis? Como nós podemos olhar para este início de ano ou para o final de ano? E como hoje uma jovem aqui da igreja falou, pastor, esse início de ano começou que começou. É o apóstolo João. O apóstolo João, ele é aquele que colocava a cabeça no ombro de Jesus. Ele é aquele conhecido como discípulo amado. É aquele que agora está exilado em Patmos por ser seguidor de Jesus Cristo. A vida de João comunica com a nossa realidade, de certa forma, em nosso contexto de vida, porque ele é homem de dores. Para aqueles um pouco mais entendidos da Bíblia, vai entender e saber que João, inclusive, ele foi posto dentro de uma bacia de óleo quente. Ele foi perseguido e agora ele está exilado, mas os seus pés estão em Patmos e a sua cabeça está no céu. Querido, a guisa de introdução, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua vida e nem sei o que você tem passado. Aqueles momentos que só você e Deus sabem. De repente, o quarto da aflição, da angústia, da dor, da frustração e da decepção, ou até mesmo das calamidades da vida, dentro ou fora do país, em acidentes ou não. A grande questão é onde está a nossa cabeça. A despeito da condição que nós estamos vivendo, será que, como João, nós podemos aprender, e, embora com seus pés em Patmos, exilado, sob o domínio de um imperador chamado Domiciano, ele poderia garantir que a sua cabeça estava nos céus e os seus olhos fitos em Cristo Jesus. Então, a despeito da situação, a despeito do contexto que nós estamos vivendo, inclusive nós acompanhamos hoje cedo, desde já nos noticiários, o choque de 2 aeronaves nos Estados Unidos. Os tempos são difíceis. E, basicamente, a palavra de Deus vai trazer que o período que abrange a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, a situação ela tende a ficar cada vez mais difícil. Mas nós temos a garantia que Cristo Jesus cuidará do seu povo, cuidará da sua igreja, e que Ele sustentará o seu povo mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às lutas. Ele sustenta o seu povo com a sua destra fiel. Esse livro começa com essa palavra revelação. O que para muitos é um livro que vai trazer catástrofes, dores, perturbações. Ele inicia com revelação de Jesus Cristo. Esse livro, ele é real e pertinente. E por ser revelação de Jesus Cristo, é o próprio Jesus mostrando para o seu povo as coisas que Deus deu para mostrar aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. E preste bem atenção aqui. É revelação de Jesus aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. Ele traz com tanta garantia as coisas que em breve devem acontecer, que ele não está usando de uma linguagem da conjectura hipotética, não. Mas ele está trazendo algo, uma afirmativa tão real e tão pertinente, que ele está descortinando algo concreto, algo firme,
que a igreja de Jesus e que os servos de Jesus podem andar. E aqui o que ele tem a mostrar para a igreja e para o seu povo? Certamente que em meio ao cenário de dor e de luta, Jesus tem muito a mostrar para a sua igreja. E, em primeiro lugar aqui, queridos, eu quero trazer um pouco aquilo que ele notifica a João. Ele vai dizer no verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto tudo o que viu. Então João ele está recebendo a revelação, embora exilado, embora em meio à aflição, os seus pés estão em Patmos, mas a sua cabeça está no céu. E o próprio Deus, ele vai trazer essa realidade. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Essa palavra aqui, bem-aventurado, no grego é assim, é makarios, que significa felizes aqueles que leem. Olha só, o significado da palavra é felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras e guardam as coisas nelas escritas. Pois bem, ele poderia simplesmente dizer, bem-aventurado aqueles que leem. Afinal de contas, nós temos muitos leitores da Bíblia, não é mesmo? Quantas pessoas você não cruza ou já conversou que falam assim, não, eu leio a Bíblia. Eu até tenho o Salmo 91 aberto na minha casa. Mas diante daquilo que o próprio Jesus tem revelado aos seus servos, os acontecimentos que acompanharão a história da igreja, nesse período que marca a sua primeira vinda até a segunda vinda, será que é o suficiente apenas ler a palavra? Mas ele continua, bem-aventurados ou felizes aqueles que ouvem. Tem até mesmo alguns estudiosos que vão dizer que ouvir e escutar são coisas diferentes, né? Que muitas pessoas podem até escutar várias coisas, mas você ouvir, você internalizar é algo totalmente diferente. Então a felicidade naqueles que leem, naqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Então são 3 passos aqui. Diante de um contexto de adversidade, e diante de um contexto de aflição, diante de tantos acontecimentos que nos cercam, e propriamente dito aqui cercava a vida de João, os servos do Senhor Jesus têm da parte dele a revelação de acontecimentos, e eles devem guardar isso em seus corações, mantendo o coração e a mente em Cristo Jesus. Como atravessarmos o mar da aflição, como vencermos diante de tantas tribulações, lendo, ouvindo e guardando aquilo que o próprio Senhor Jesus revela em sua palavra. E o que o Senhor Jesus tem revelado em sua palavra? Quantas promessas nós temos nas Sagradas Escrituras? Ou aquilo que o próprio Jesus trouxe a respeito dos acontecimentos dos últimos dias? Queridos, sabe o que acontece de algo tão maravilhoso e essencial? É que neste livro,
ele já no capítulo 1, já abrindo a sessão, ele traz o primeiro retrato da grande esperança da igreja, em que diante de um cenário de perturbação, aflição, ansiedade e tantos casos e fatos que acontecem na sociedade, sabe qual é essa grande esperança? Olhe para a sua Bíblia, no verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eis que vem com as nuvens. Queridos, nós temos a primeira imagem aqui, já no livro de Apocalipse, a garantia daquilo que são fatos que devem acontecer e que o próprio Jesus prometeu, que é a sua volta. E que volta é essa? Que nós encontramos ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 16, que ao soar da trombeta, a voz do arcanjo, haverá um sinal no céu, e todo olho verá. É a volta de Jesus, audível, visível e gloriosa. Isso enche seu coração de esperança. Diante desses fatos e revelação de Jesus Cristo, as revelações de Jesus Cristo, aquilo que ele traz para o seu povo, aquilo que ele traz para a sua igreja, neste livro, isso enche seu coração de esperança, de uma esperança triunfadora, que aqui esse livro está atestando que a primeira cena, a volta de Cristo Jesus. Você pode dizer nessa noite: Senhor, as aflições me cercam, as lágrimas têm sido derramadas. Eu olho para a sociedade, eu olho para a humanidade e parece que tudo está um caos. Mas eu posso confiar na sua volta, na garantia da sua volta, porque o Senhor prometeu que voltaria, e essa é a grande esperança do meu coração, porque eu levanto e vou me deitar, e eu me lembro que um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Isso tem enchido a sua vida de esperança? As coisas que em breve devem acontecer. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão certamente. Amém. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse livro, ele vai trazer, ele é tão real e pertinente, que ele vai revelar à igreja que o seu Senhor vai voltar. Que embora as aflições do tempo, como João passou na ilha de Patmos, como os apóstolos passaram, como aqueles que foram martirizados pelo testemunho, Jesus voltará. Será que estamos sendo felizes em guardar, em ler, em ouvir as palavras dessa profecia? Ou estamos sendo tomados pelas aflições a tal ponto que não enxergamos mais um palmo em nossa frente? Eu gosto muito de um escritor, o nome dele é John Piper. Ele diz que ele aprendeu a guardar as promessas futuras bíblicas. E o que isso significa? Que para cada momento de aflição ou para cada estágio da vida, ele guarda trechos da palavra de Deus, onde ele se sustenta e ele repete aquelas verdades em seu interior, ao ponto de não se esquecer do próprio Deus. Ele disse que em um determinado momento ele foi fazer um doutorado. Se eu não me engano, foi na Alemanha, e ele estava em uma situação muito perturbadora. E o pai dele,
ministrou uma palavra em seu coração, dizendo aquele trecho de Isaías 41, versículo 10, que diz: não temas, eu sou contigo, eu te sustento com minha destra fiel. Ele disse que ele repetia isso para ele, e isso fazia lembrar do Deus que sustenta, do Deus que diz: não temas, não temas, não temas, não temas. O bem da verdade, querido, é que o próprio Deus, Ele é aquele que nos deu promessas e nos mostrou em sua palavra veracidades ou verdades, onde nós somos bem-aventurados quando nós lemos, quando nós ouvimos e quando nós guardamos as coisas nelas escritas. Aqui nós falamos dessa primeira garantia, que já no capítulo 1 é revelada à igreja diante de tantas aflições e tribulações, a garantia da volta majestosa de Cristo Jesus. Só que tem outra coisa que também, meus queridos que estão aqui, que é algo tão maravilhoso, que o próprio João, ele vai atestar das coisas e das revelações que ali são mostradas para ele, e ele compartilha com os seus servos. Olha só, se você puder só olhar comigo na sua Bíblia rapidinho, a partir do verso 12, por gentileza. A partir do verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Ele está recebendo a revelação. Voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão 7 estrelas, e da boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Sabe quem é esse aqui que ele está vendo? As coisas que em breve devem acontecer. Sabe o que João está recebendo de revelação? E sabe o que é de revelação para a minha e a sua vida? Nós falamos da primeira, que é a volta de Jesus, que é a grande esperança da igreja. Está chorando, está sofrendo, está difícil. Lembre-se, Jesus voltará. E sabe o que é o melhor? Ainda que se Jesus não voltar na parousia, quando eu falo ainda que Jesus não voltar nesse exato momento, porque ele pode voltar a qualquer momento, Jesus pode voltar para mim e para você a qualquer momento. E a Bíblia diz que partir é estar com Cristo. Nós temos essa garantia. Mas aqui a gente tem um quadro maravilhoso. Esse semelhante a filho do homem está falando de Jesus. Sabe aquele Jesus que teve as suas vestes arrancadas e partidas ao vento? Sabe aquele Jesus que teve os seus olhos empapuçados de sangue, as suas mãos furadas e os seus pés? Sabe aquele Jesus que estava tão sofrido na via dolorosa? Agora ele é visto aqui de maneira gloriosa. Os seus olhos não estão mais empapuçados de sangue, mas os seus olhos são como chamas de fogo,
fogo purificador. Os seus cabelos não estão mais suados com aquele sangue em que ele suou no Getsemane, aquele suor misturado com sangue, mas seus cabelos são brancos como a neve. O seu rosto não é mais o rosto do sofrimento, do vinagre, mas o seu rosto brilha como o sol. Alguns carregam dentro de si a imagem daquele Cristo pregado na cruz. Mas João revela e traz em seu livro, em um livro sobre a revelação, que o próprio Jesus, ele agora aqui nas Escrituras é revelado como aquele que está glorificado nos céus e tem todo o poder nos céus e na terra. Eu vou dizer aqui, existem pessoas que estão nessa sala aqui, que de repente a visão que tem acerca de Jesus diante daquilo que tem vivido é a visão daquele Cristo que está lá nos céus, ou até mesmo aquele Cristo crucificado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você tem um Cristo em que te chamou, te adotou como parte da família dele, que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele Cristo que é conhecido como lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, que despojou todo o principado e potestade, expondo eles à vergonha, triunfando deles na cruz. Agora esse Cristo aqui, ele está glorificado, ele tem a imagem de estar cingido à altura do peito com uma cinta de couro. Olha, Jesus sendo trazido em uma imagem sacerdotal. Ele é aquele que cuida do seu povo e ele tem todo o poder, toda a glória e toda majestade. E agora eu quero finalizar. O livro de Apocalipse, ele mostra muitas coisas. Mas muitas mesmo. Eu estou falando de coisas aqui, eu poderia ficar o dia inteiro falando por tantas revelações que o livro de Apocalipse traz. Quando olhamos, por exemplo, a mensagem às 7 igrejas, nós veremos que dentro do contexto das 7 igrejas, existiam aqueles que eram igreja verdadeira de Jesus Cristo, mas também existiam aqueles que eram da sinagoga de Satanás. Eles estavam ali miscuídos com a igreja. Afinal de contas, o joio, ele cresce com o trigo. O livro de Apocalipse vai trazer que não existe espaço, ou você serve Cristo Jesus e a sua igreja, ou você está do lado de Cristo e a sua igreja, ou você está do lado do dragão, da serpente e do anticristo. Você quer algo melhor de revelação quando o livro de Apocalipse vai trazer como temática a vitória de Cristo e a vitória da igreja? Nós veremos aqui no livro de Apocalipse que todos os inimigos de Cristo e da igreja, eles caem. A grande Babilônia cai, o anticristo cai, o falso profeta cai. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós somos mais que vencedores. Mas para finalizar, meus queridos irmãos, diante das coisas que Deus deu para mostrar aos servos que devem acontecer, eu queria que você abrisse rapidinho no Apocalipse capítulo 4, que vai dizer da seguinte forma. Apocalipse capítulo 4, verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse trono que se acha sentado é semelhante ao aspecto de pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Preste bem atenção. Imediatamente achei-me em espírito, e armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem
7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Queridos, sabe o que é essa revelação que Deus deu a João para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer? Aqui nós temos a imagem, servas do Senhor, Fabiana, Alexandra, Sandra, Andréia e tantas outras pessoas, que Deus, Ele está sentado no trono. E sabe o que é mais impressionante? Se eu não me engano, a palavra trono só no Novo Testamento ela vai aparecer mais de 50 vezes, de 40 a 60 vezes. Mas só nesse capítulo aqui, nós temos várias vezes a palavra trono sendo repetida. Só que alguém está sentado no trono. E sabe quem é esse alguém? O próprio Deus. Significa que o próprio Deus ele está sentado no trono de glória. A história da humanidade não está solta ao léu. Aquilo que acontece na humanidade não está solto ao ponto de tudo ter perdido o controle. Deus, ele está na sala de comando. Ele tem tudo em suas mãos. Trono é governo. E aquele que está no mais alto e sublime trono é o Deus criador, governador e sustentador de todas as coisas. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele está no controle. De toda aflição, de que toda necessidade, de que toda falta, ou até mesmo o desespero que bate à porta, Deus está no controle de tudo e nada escapa dos olhos do Senhor. E nós temos uma grande esperança, que é a esperança da volta de Cristo Jesus, e que Cristo Jesus ele tem todo o poder, porque ele está nos céus nesse exato momento, glorificado em seu fulgor e glória, e que Deus está sentado no trono de glória. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, nada foge do seu controle e do seu governo. Por isso, coloque seu casamento na presença de Jesus. Coloque seus filhos na presença de Jesus. Às vezes você olha para sua casa, você olha para o seu lar, você olha para o seu trabalho, você olha para o dia de amanhã, você não sente absolutamente nada, parece que tudo está um caos, o mundo está em caos, é queimada, é acidente aéreo, é acidente terrestre, é aquilo que nós falamos. Mas João, aquele homem que foi jogado numa bacia de óleo fervente, aquele homem que estava em Patmos, Deus mostrou para ele que Deus ele está no controle e que se ele revelou é porque ele está cuidando, e Deus ele cuida de você, Deus ele cuida da sua igreja e Deus ele cuida do seu povo, meu irmão e minha irmã. Por isso nós podemos estar felizes e empolgados com a nossa vida espiritual, com a nossa vida com Jesus. Eu me lembro que foi perguntado aqui, de início, está feliz, está empolgada, não foi mesmo? Ela falou assim, a minha felicidade. É assim mesmo, irmãos, porque embora as muitas dores, as muitas aflições, a Bíblia diz, tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para esse livro de Apocalipse, nós entendemos, sabe o quê? Que a vitória da igreja e do povo de Jesus ela é garantida. Por isso, não se desespere, não. Não se desespere. Quando você sentir seu coração naquela agitação da ansiedade, e você achar, meu Deus, ele não perdeu o controle. Até quando as coisas parecem dar erradas, Deus ele tem os seus propósitos. Sua vida está nas mãos dele, confie. Que ele cuida de você como uma preciosidade.
porque afinal de contas Ele te resgatou, Ele te chamou. Não deixe a presença de Jesus, não desanime na sua caminhada. Como foi dito aqui, seja forte e corajoso e segue na sua caminhada de fé rumo à cidade celestial. E certamente você viverá todas as promessas, guardando, lendo, ouvindo a palavra e a revelação que Cristo Jesus tem trazido por intermédio da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria nesse momento poder orar. Queria colocar aqui diante do Senhor cada vida. Se você tiver, inclusive, algum pedido de oração, deixa eu tentar aqui acessar o chat. Se você quiser colocar seus pedidos de oração aqui, para que eu possa orar em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós temos a Maria José cura, a Karen, que está no hospital internada, a Sônia colocou a sua mãe, André, que vai operar da bacia dia 3. Queridos, nós temos aqui pedidos de oração. Cristo Jesus é aquele que age em favor do seu povo. Porta de trabalho para o meu filho, minha neta Isabela, libertação. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos no poder que age em favor do seu povo. E nós colocamos diante do Senhor nossas petições. Amém? Vamos orar aqui, queridos, colocando esses pedidos diante do Senhor. Amém? Pai, nós nos colocamos diante de Ti, como necessitados que somos. Nós estamos aqui, ó Deus, com a Karen, que está internada. Nós sabemos que o Senhor pode ir, ó Deus, na causa. O Senhor é aquele que muda condições e situações. Nós a colocamos diante do Senhor. Nós colocamos diante do Senhor a Maria José, pela cura aqui, ó Deus, requerida. Nós cremos que o Senhor cura e muda condições, pois o Senhor é o médico dos médicos. Pai, a mãe da Sônia Pereira, que o Senhor possa vir com as suas mãos poderosas. Nós colocamos diante do Senhor. Ó Deus, o André que vai estar em operação da bacia, o Senhor pode, ó Deus, e toma as mãos dos médicos, porque o Senhor é aquele que sustenta, o Senhor é aquele que, ó Deus, faz milagres, e o Senhor ouve a oração do seu povo. Colocamos diante de Ti, Senhor, a porta de trabalho que se abra, ó Deus, para, ó Deus, o Laílson. O Senhor é aquele que pode, ó Deus, e que abre a porta e ninguém fecha. Nós sabemos que a bênção, Senhor, está em suas mãos. O Senhor é aquele, ó Deus, que abate, que exalta. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Ó Pai, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, a neta, ó Deus, Isabela. O Senhor é aquele que liberta, que cura, transforma. Ó Deus, que muda a mente. Ó Deus, que transforma condições. Nós colocamos diante de Ti, ó Deus, cada pedido desse, ó Pai, apresentando diante do Senhor, ó Pai. A Vivian, Senhor, pede aqui pelo curso, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, dar graça, ó Deus, para que ela possa seguir, ó Deus, e ser bem-sucedida nesse intento. A Maria pela oração, pela saúde, ó Deus. Pede oração pela saúde, que o Senhor sabe, ó Deus, como ele está nesse exato momento.
Nós nos colocamos diante do Senhor como povo teu, como igreja tua. Ó Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, colocando diante do Senhor e confiando que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e que esses irmãos possam estar testemunhando o Senhor, ó Deus, daquilo que o Senhor faz, porque o Senhor, ó Deus, é bom, o Senhor cuida, o Senhor sustenta, ó Deus. Quanto servo do Senhor, eu oro, ó Senhor, com a tua igreja, confiando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero agradecer essa oportunidade por estarmos aqui falando do Evangelho, falando da palavra de Deus. É um momento, é um privilégio. Não existe privilégio maior do que falarmos e estarmos na presença de Jesus. Eu costumo dizer que gastarmos a nossa vida na presença de Jesus é o maior ganho que podemos ter nessa vida, porque dessa vida só levaremos a vida que tivemos com Jesus. Eu louvo a Deus por esse momento, eu louvo a Deus pela vida de cada um, pelo convite dessas amadas. Eu falei para elas no início assim, como eu vi, sabe, um desejo tão singelo de abraçar pessoas, de pastorear pessoas, de cuidar de pessoas. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por esse convite. Eu deixo um abraço da minha família, da minha esposa Lene, da minha filha Débora, Raquel, da minha congregação aqui, que nós estamos vivendo para a glória de Jesus, na seara de Jesus. E desde já coloco aqui também que vocês orem por mim, não se esqueçam de orar por mim, careço de oração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, pastor Wellington. O privilégio e a honra é toda nossa. Estamos muito felizes por o senhor ter aceito o nosso humilde convite. E essa palavra é muito profunda, pastor. Porque tudo que está acontecendo é bíblico. Tudo que está acontecendo, esses rumores de guerra, tudo que está acontecendo, né, essas catástrofes, tudo que está acontecendo tem na Bíblia, né? E como o senhor disse em Apocalipse 1, e no versículo 2 diz, o qual testificou da palavra de Deus. Tudo testifica pela palavra. Tudo que acontece é testificado pela palavra. Então, não tem como dizer que está fora da realidade, porque está na Bíblia. E está na Bíblia, é o que está acontecendo, é o que vai acontecer, e é o que devemos crer em nome de Jesus, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, a vida da sua família, né? E também continuamos aqui na fé do Senhor Jesus, muito feliz, pastor. Realmente, a alegria do Senhor, né? Pastor, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, a gente fica transformado, né? E a alegria dele vem para nós. Eu não consigo ficar triste, mesmo com problema, mas eu sempre separo os meus problemas, porque eu levo para o Senhor. Eu levo tudo para o Senhor, deixo tudo para Ele. E descansa no Senhor. Glória a Deus por isso, né? Amém. Glória a Deus. Amém? Então, vamos orar. Pastor, eu só queria perguntar aqui, o seu ministério em Brasília, qual o endereço? Pode ser que alguém que esteja aqui seja de Brasília, ou que alguém possa depois ouvir este curso, porque está sendo gravado, e pode ser que alguém queira, às vezes as pessoas dizem, eu estou morando agora nesse lugar, está perto da igreja, e de repente, né, vai ter bem para as pessoas. Amém. Nós ficamos aqui na primeira Igreja Batista do Sudoeste, né? Essa primeira Igreja Batista, ela fica na cidade mesmo do Sudoeste, é próximo ao centro de Brasília, no SIG Quadra 8. Você colocando no Google Primeira Igreja Batista do Sudoeste, já aparece o endereço, é no centro de Brasília mesmo, né? PIB Sudoeste, aqui o nome da igreja, e no Instagram é Batista Sudoeste.
Colocou Batista Sudoeste, já aparece a nossa igreja também. Nós estamos aqui, é uma igreja voltada para o discipulado, pastoreio de vidas, evangelização, né? A gente tem muito essa vida discipulado, cuidado mesmo com a espiritualidade das pessoas, né? E Deus tem feito maravilhas aqui. Deus seja louvado por isso. Amém. Glória a Deus por isso, né? E a igreja fica em Brasília e é uma igreja assim que como o pastor ele tem mais a afinidade assim, com os cultos presenciais, né? E se tiver alguém aqui que mora perto, nos arredores de Brasília, pode participar do culto abençoado do pastor. Com o Isso. pastor. O culto da manhã nosso, ele é transmitido. A gente tem 2 cultos no domingo. É o culto das 10 e o culto das 19. Aí o culto das 10, a gente transmite ele no Instagram. Então você consegue acompanhar no Instagram, transmitido. Pela página Pela página do Instagram, a gente transmite. Batista Sudoeste, não é isso? Batista Sudoeste, isso. Exato. Então, se os irmãos quiserem, por exemplo, entrar em contato com o senhor para receber um direcionamento, né, um conselho, né, eles podem entrar em contato com o senhor no Instagram, pastor? Pode entrar em contato comigo no Instagram, você pode passar também o meu contato. Precisou de qualquer suporte, discipulado, a gente faz uma vídeo, a gente tira um tempo de oração. Eu estou aqui para servir o povo de Deus, essa é a minha vocação, meu chamado, para servir as ovelhas de Jesus, tá? Pode contar comigo. Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do senhor, pastor. Então, vamos orar. E antes disso, quero agradecer ao senhor, né, por tudo, pastor. Somos muito gratos, né? Sabemos que o senhor está servindo a Igreja de Cristo, servindo o reino de Deus, e isso é bênção, como o senhor disse, é uma coisa assim que alegra o nosso coração, não é? Servir os irmãos, né? E ministrar a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Amém. E eu quero orar aqui, agradecendo. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Pai, eu quero agradecer, Pai, pelo teu servo, Pai, pastor Wellington Júnior, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa ele, abençoa a família dele, abençoa o ministério dele, Senhor, abençoa cada irmão que estão aqui presente, Pai, que estão aqui em nosso culto, Senhor Jesus, também os que vão ver este culto, Senhor Jesus, que a tua palavra, Pai, seja ministrada no coração de cada um dos meus irmãos, que seja transformado, que seja uma palavra que mude e transforme, Pai, que os irmãos que chegaram aqui de um jeito e vão sair cheio do Espírito Santo, cheio da palavra do Senhor, cheio de águas vivas, vindo do trono de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus, por estar aqui conosco. Muito obrigado, Senhor. Amém. Eu louvo a Deus por todos aqui. E Deus blinde cada um dos meus irmãos aqui que estão presentes. O Espírito Santo pare sobre a casa de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Deus abençoe, pastor Wellington. Fique na paz. Deus abençoe. Meus queridos, Deus abençoe todos vocês. Grande abraço. Amém, amém. E tem um louvor aí, pastora Fabiana? Quinta-feira. Quinta-feira quem? Quinta-feira, o apóstolo Guilherme. Eita, glória. Ministério Comando... Pastor Guilherme. Comando Águia, né? Pastor Guilherme, ele é uma bênção do Senhor, faz parte do ministério da apóstola Nilcélia. É um homem de Deus também. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela família dele e da família dele, em nome de Jesus. É isso, pastora Fabiana? Tem um louvor? Eita, glória. Vamos agora glorificar, adorar o nosso Pai, o Abba Pai. Irmã Vivian, irmã Sônia e pastora Andréa. Eita, povo abençoado. Pastora Fabiana, paz do Senhor Jesus.